Liana e Damian. Amor, traição e guerra sob a lua sangrenta. Essa história foi escrita por mim e Liane Camping. Espero que vocês gostem. Agora vamos para a história. Eu sempre imaginei que quando o dia da minha união com o Alfa chegasse, meu coração estaria cheio de orgulho. Mas naquela manhã gelada, faltando apenas 2 horas para minha cerimônia, eu estava apenas ansiosa, nervosa e estranhamente inquieta. Algo estava errado. Eu me arrumei sozinha, como era a tradição da nossa linhagem, tentando ignorar a sensação estranha de que alguém estava puxando meu peito para trás, me impedindo de avançar. Meu lobo uivava baixo, inquieto, como se quisesse me alertar. Vai dar tudo certo, murmurei para mim mesma, respirando fundo. Mas nem eu acreditava nessas palavras. Decidi ir ver Ethan, meu noivo, meu futuro Alfa, o homem que eu esperei desde que meus pais morreram, e ele prometeu cuidar de mim. Eu queria vê-lo antes da união, mesmo que fosse só para acalmar meu coração. Segui até a casa dele, desviando de membros da alcateia que me olhavam com respeito. Todos sabiam quem eu era, quem eu seria. Ou quem eu achava que seria. Quando cheguei perto da cabana do Alfa, senti cheiro de pele, suor e desejo. Um cheiro que não era para estar ali. Um cheiro que eu conhecia. Minha irmã. Meu coração parou por um segundo. Só um segundo. Então, a porta entreaberta deixou ver o suficiente. Ethan, meu noivo. Entrelaçado, sem roupas. Com a minha irmã mais nova. Minha garganta travou. O chão sumiu. Minha visão escureceu nas bordas. Eu queria gritar. Eu queria correr. Eu queria morrer. Mas tudo o que consegui foi dar um passo para trás, silencioso, quebrada, destruída, antes que eles percebessem minha presença. As risadas, os gemidos, as palavras sussurradas. Tudo ficou gravado como uma marca de fogo. Eu não aguentei. Eu corri como se algo me perseguisse. Como se a dor pudesse ser despistada se eu fosse rápida o bastante. Mas a dor não ficou para trás. Ela correu comigo. Eu não levei nada. Nem roupas, nem comida. Nem dignidade, só a minha dor. Cruzei o limite da alcateia com os pés descalços, rasgando a pele nos galhos e nas pedras. O vento cortava como lâminas, mas nada doía mais do que lembrar do rosto da minha irmã, das mãos dele no corpo dela. Eu andei, e andei. E andei. Os dias se misturaram. Minha barriga roncava. Meu corpo tremia. Meu lobo não falava, estava tão devastado quanto eu. Às vezes eu caía, às vezes eu levantava, às vezes eu só me arrastava. Eu não queria voltar. Eu não tinha para onde ir. Eu só queria sumir do mundo. O cheiro da minha antiga alcateia desapareceu quando percebi que eu já estava muito além de seus territórios, tão longe que nem os guerreiros patrulheiros poderiam me achar. E então, no 4º dia, meu corpo simplesmente desistiu. Uma dor latejante explodiu atrás dos meus olhos, meus joelhos cederam. Eu tentei respirar. Mas a escuridão chegou antes. E eu desmaiei, sozinha. Sangrando, sem saber que alguém me observava. Acordei com um cheiro estranho. Ferro. Florestas antigas. Algo poderoso, algo perigoso. Meus olhos se abriram devagar e quando a imagem se estabilizou, vi um homem ajoelhado ao meu lado. Forte, imponente. Olhos tão escuros que pareciam raspar minha alma. Ela acordou, disse uma voz atrás dele. Eu tentei me mover, mas meu corpo protestou, gemendo baixo. Não toque nela, o homem ordenou. E pela forma como os outros obedeceram, percebi que ele era o Alfa. Um Alfa desconhecido. Com cheiro de tempestade. Qual seu nome? Ele perguntou, a voz baixa e cheia de autoridade. Eu hesitei. Minha garganta queimava. Eu não tenho mais nome, sussurrei com lágrimas involuntárias enchendo meus olhos. Ele estreitou os olhos. Todos têm um nome, Loba, respondeu ele, firme. Não, eu respondi, virando o rosto. Fui traída pelo meu noivo, pelo meu Alfa. Estou banida de onde vim. As palavras doeram enquanto saíam. Doeram mais do que minhas feridas.
Ele me observou com atenção profunda, como se pudesse ver além do meu corpo debilitado, como se pudesse ver meu espírito quebrado. Está em meu território, disse ele. Você caiu a 20 passos da divisa. Foi sorte eu patrulhar pessoalmente hoje. Sorte? Ri fraca. Nada mais em mim tem sorte. Ele ignorou meu sarcasmo e se levantou. Sou o Alfa Damian. Você está sob minha proteção agora. Eu o encarei, confusa. Por quê? Não me conhece. Não devo nada ao seu povo. Não precisa, ele disse, encarando a floresta. Eu não deixo feridos morrerem na minha fronteira, mesmo que venham de alcateias que odeio. Meu coração quase parou. Você conhece a minha? Ele me olhou de lado. Conheço, e detesto seu Alfa. Meu ex-noivo, o homem que se uniu à minha irmã logo após minha fuga. Ele já se uniu à nova Luna Damian, completou sem rodeios. Sua irmã, imagino. Meu peito explodiu em agonia. Como sabe? Perguntei, num sussurro quebrado. Ele respirou fundo, desviando o olhar. Porque ele anunciou para todos os territórios. Um casamento apressado desse jeito, algo estava errado. Agora eu sei o quê. Ele me estudou como se juntasse todas as peças. Você era a Luna destinada, não era? Uma lágrima caiu antes que eu pudesse impedir. Era, sussurrei. Damian ficou em silêncio por um momento. Então virou-se para os guerreiros. Levem-na, com cuidado, ela vem comigo. Eu tentei protestar, mas meus olhos pesaram de novo. Quando a escuridão me tomou, a última coisa que senti foi o toque quente do Alfa Damian, me segurando com força, como se eu fosse algo valioso demais para cair. Acordei numa cama macia, envolta em peles quentes. A cabana era grande, com cheiro de madeira recém-cortada e fumaça suave. O lugar parecia seguro. Eu pisquei algumas vezes até perceber. Eu estava no quarto do Alfa. Damian entrou pouco depois, carregando uma tigela com caldo quente. Está viva, ele murmurou quase como um comentário casual. Infelizmente respondi sem pensar. Ele arqueou uma sobrancelha. Infelizmente, repetiu, ecoando minhas palavras. Isso é conversa de quem pensa que a vida acabou por causa de um canalha. Meu peito apertou. Ele era tudo o que eu tinha. Não, Damian rebateu de imediato. Ele era tudo o que você acreditava ter. Isso é bem diferente. Fiquei em silêncio. Ele se aproximou e estendeu a tigela. Coma, não estou com. Coma, repetiu firme. A autoridade dele ativou algo dentro de mim que eu não queria reconhecer. Obedeci. Quando terminei, ele se sentou diante de mim, braços cruzados. Quero saber quem você é. Comece pelo seu nome. Engoli em seco. Meu nome é Liana. O som era fraco, quebrado, mas real. Liana, ele repetiu, testando o nome. Combina com você. Um calor estranho subiu pelo meu pescoço. Por quê? Perguntei, desconfiada. Ele me encarou como se a resposta fosse óbvia. Porque é forte. Meu coração falhou por um instante. Ninguém havia me chamado de forte desde que meus pais morreram. Quanto tempo eu dormi? Perguntei. 2 dias. Seu corpo estava esgotado. 2 dias. Ele ficou me vigiando? Parecia improvável, mas havia sombras sob seus olhos que sugeriam isso. Por que está fazendo isso? Perguntei. Você poderia ter me deixado na floresta. Seria mais fácil. Damian respirou fundo antes de responder. Não deixe o destino decidir a vida de quem cai sob a minha proteção. Enquanto estiver no meu território, ninguém toca em você. Nem seu antigo Alfa. Nem sua irmã, nem ninguém. Eu estremeci. Eles não virão atrás de mim. Damian sorriu de forma sombria. Ele virá. Quando perceber o erro que cometeu, virá desesperado. E se ele vier? O olhar de Damian ficou ainda mais intenso. Então ele vai descobrir que perder você foi só o primeiro dos erros dele. Minha respiração falhou. Algo dentro de mim, algo que eu achei que tivesse morrido, começou a despertar. Algo que cheirava perigo. E proteção. E destino.
A recuperação foi lenta, mas a cada dia eu me sentia mais forte. Damian aparecia todas as manhãs e todas as noites, às vezes com comida, às vezes apenas para conversar, às vezes só para me observar em silêncio. Era estranho, e reconfortante. E perigoso, porque eu sabia o que significava começar a sentir algo assim. Meu coração estava quebrado demais para amar de novo. Mas meu lobo reagia a Damian de forma que eu não conseguia explicar. Às vezes, quando ele se aproximava, meu peito aquecia como se algo adormecido tentasse se despertar. Numa noite, quando a lua estava alta, acordei assustada, sem ar. Tive um pesadelo, Ethan e minha irmã rindo de mim. Damian entrou no quarto imediatamente. Liana? Ele chamou firme. Está tudo bem? Meu corpo tremia. Não, sussurrei. Ele se aproximou devagar, como se eu fosse um animal ferido. Posso? Ele perguntou, indicando espaço ao meu lado. Assenti. Ele se sentou na beira da cama e meu corpo reagiu como se reconhecesse algo familiar. Você está segura aqui? Ele murmurou. Eles me traíram, minha voz falhou. As pessoas que eu mais confiava. Não sobrou nada de mim. Damian segurou meu queixo e me obrigou a encará-lo. Olhe para mim. Eu olhei. Ainda há muito de você, ele disse, num sussurro rouco. E o que sobrou é mais forte do que eles jamais imaginariam. Meus olhos se encheram de lágrimas. Ele passou o polegar por minha bochecha, secando-as. Sua antiga alcateia não merece suas lágrimas. E você, o que quer comigo? Perguntei, num fio de voz. O silêncio dele foi intenso. Ainda não sei, admitiu. Mas sei que quando encontrei você caída na minha fronteira, algo em mim mudou. Meu coração disparou. Damian, não precisa responder agora. Só, não fuja de si mesma. Então ele se levantou, me deixando sozinha com um coração que batia rápido demais. E um destino que parecia se mover na minha direção. Os dias seguintes foram estranhamente tranquilos, mas a calmaria não durou. Numa manhã, enquanto eu caminhava do lado de fora da cabana, vi 3 guerreiros correndo em direção ao Alfa. Damian franziu a testa. O que houve? Perguntou. Alfa, encontramos rastros perto da fronteira sul. Eles pertencem à alcateia da lua prateada. Eu gelei. A alcateia do meu ex-noivo. E da minha irmã. Damian virou-se para mim imediatamente. Eles estão procurando você, disse ele. Eles não se dariam ao trabalho, respondi, tentando parecer firme. Ele, Ethan, já deve estar casado com a minha irmã. Ele está, Damian confirmou. Mas isso não significa que te esqueceu. Meu estômago se revirou. Como sabe disso? Damian respirou fundo. Porque seu antigo Alfa enviou uma mensagem para todos os territórios dizendo que você desapareceu. Oficialmente, ele diz que está preocupado. Eu ri amarga. Preocupado? Ele me traiu com a minha própria irmã. Damian se aproximou e sua sombra me envolveu. Liana, homens fracos fazem escolhas estúpidas. Mas um alfa fraco faz ainda pior. Tenta recuperar o que perdeu apenas para provar seu poder. Meu corpo gelou por dentro. Ele não vai te levar de volta, Damian afirmou firme. Eu não vou permitir. A promessa dele ecoou como um trovão no meu peito. 3 noites depois, o perigo finalmente encontrou caminho. Eu estava no quarto, tentando dormir, quando senti um cheiro que me fez congelar. Cheiro da minha antiga alcateia. Antes que eu pudesse reagir, Damian entrou no quarto, o rosto completamente fechado. Eles invadiram a primeira fronteira, ele disse. Seu antigo alfa está aqui. Meu sangue gelou. Ele veio por mim? Sim, Damian respondeu. E não está sozinho. Meu lobo recuou apavorado. Minhas mãos tremeram. Eu não quero vê-lo. Eu não posso. Damian segurou meus ombros, firme. Você não vai, disse ele. Eu vou resolver isso. Mas e se ele tentar entrar? Se pegar? Liana, Damian interrompeu, aproximando o rosto do meu. Enquanto eu respirar, ninguém vai encostar um dedo em você. Meu coração bateu forte demais. Então ele saiu, fechando a porta atrás de si. Eu ouvi gritos ao longe.
rugidos. A terra tremia com os passos de lobos enormes. E então, silêncio. Até que a porta se abriu devagar. Damian entrou. Seu peito subia e descia rápido, respiração pesada. Ele estava ensanguentado, mas vivo. Acabou, disse num tom rouco. Ele recuou, mas não foi a última vez. Meus olhos se encheram de lágrimas. Damian limpou o sangue da própria boca com o dorso da mão. Você é minha responsabilidade agora, Lyanna, e eu vou proteger você mesmo que isso signifique declarar guerra. Meu coração explodiu no peito. E naquele instante, eu soube que já não estava sozinha. A tensão entre os territórios aumentou nos dias seguintes. Damian reforçou todas as fronteiras, colocou guerreiros extras e proibiu que eu saísse sozinha. Eu não era mais uma loba perdida. Eu era um motivo de guerra. Numa tarde silenciosa, enquanto eu observava a floresta pela janela, Damian entrou no quarto. Posso falar com você? Ele perguntou. Claro. Ele se aproximou devagar, como sempre fazia, como se tivesse medo de me assustar. Seus ferimentos estão curados. Seu corpo está forte. Você pode voltar para a alcateia da lua prateada se quiser. Meu coração congelou. Você está me mandando embora? Damian franziu o senho. Não, só estou te dando escolha. Eu engoli em seco. Eu não tenho para onde voltar. Eles me traíram. O Alfa, minha irmã, todos. Damian se aproximou ainda mais. Então fique aqui, disse ele, num sussurro. Fique comigo. Minha respiração falhou. Damian, não como prisioneira, não como hóspede, mas como alguém que eu quero ao meu lado. Meu coração começou a bater rápido demais, como se quisesse fugir pela garganta. Eu não quero te substituir pelo meu passado, sussurrei. Não quero usar você para curar uma dor. Ele tocou meu rosto, delicado como eu nunca imaginei que um alfa pudesse ser. Eu não quero ser seu remendo, disse, firme. Quero ser seu futuro. Meus olhos se encheram de lágrimas. Damian sorriu de leve. Mas isso só pode acontecer se você permitir. Eu respirei fundo. Meu lobo uivou dentro de mim, não de dor, mas de reconhecimento. Não de medo, mas de destino. Dei um passo para frente. Depois outro. Coloquei minha mão sobre o peito dele. Eu fico, sussurrei. Fico com você. Damian fechou os olhos, como se segurasse um sentimento muito maior do que queria demonstrar. Ele segurou minha cintura e me puxou para perto. Então que o destino nos marque juntos, disse ele, a voz grave e quente. E quando nossos lábios finalmente se encontraram, não havia mais dor. Não havia mais passado. Só havia nós. E um futuro que começava ali, marcado pela força, pela cura. E por um amor que nasceu no lugar onde eu achei que iria morrer. Dormir naquela noite foi impossível. Não por medo, mas porque o beijo de Damian ainda estava na minha boca, quente e firme, cheio de destino. Eu sabia que algo havia mudado dentro de mim. Algo profundo. Eu já não era a loba que rastejou pela floresta implorando para esquecer a própria existência. Não, eu começava a renascer. Quando o sol apareceu timidamente pela janela, levantei devagar, com o corpo leve pela primeira vez em muito tempo. Damian estava do lado de fora da cabana, falando com 2 guerreiros. O ar estava frio, mas ele parecia uma chama viva, forte, determinado, inabalável. Quando me viu, seus olhos escureceram de um jeito que fez minha pele arrepiar. Ele dispensou os guerreiros com um aceno e veio até mim. Dormiu bem? Perguntou, a voz rouca de sono e autoridade. Não muito, admiti. Ele arqueou a sobrancelha. Pesadelos? Não respondi, sentindo o rosto esquentar. Só, pensando. Damian se aproximou até eu sentir seu calor. Em mim? Ele perguntou, sem rodeios. Meu coração disparou. Talvez, respondi, quase num sussurro. Ele sorriu de lado, aquele sorriso perigoso que dizia que ele sabia exatamente o que estava fazendo comigo. Bom, murmurou, porque eu só penso em você. Meu peito apertou. Damian, ele tocou minha mão, entrelaçando nossos dedos. Lyanna, eu não vou te apressar.
Mas também não vou fingir que não sinto. Eu te quero por inteiro, e não porque você veio quebrada, mas porque você está se reconstruindo diante de mim. Meu coração vibrou com as palavras. Mas antes que eu pudesse responder, um rugido ecoou do lado de fora do vilarejo. Alguém gritava meu nome. Ethan, meu sangue gelou. Damian rosnou, e a paz que eu tinha sentido até então virou fumaça. O som do meu nome sendo gritado ecoava como um golpe. Liana, Liana, eu sei que está aí. Eu não queria acreditar. Não queria ouvir aquela voz. A voz de quem destruiu minha vida. Damian ficou imediatamente na minha frente, o corpo inteiro tenso, como se pudesse me esconder do mundo. Fique atrás de mim, ordenou. Damian, sussurrei com a garganta seca. Ele não pode me ver. Eu não estou pronta. Ele virou o rosto para mim, seus olhos estavam quase totalmente negros, o que significava que seu lobo estava perto da superfície. Ele não vai te tocar, prometeu. Nem hoje nem nunca. Antes que eu pudesse responder, 2 guerreiros surgiram correndo. Alpha é ele. Ele veio sozinho, mas exige ver a antiga Luna. Eu estremeci. Eu não sou mais aluna dele, sussurrei com a voz trêmula. Damian segurou meu queixo com força, me forçando a olhar para ele. Você nunca foi e respondeu, sério. O título só pertence a quem é tratado como algo precioso. As palavras dele curaram uma ferida que eu achava que nunca cicatrizaria. Damian se virou para os guerreiros. Tragam Ethan para o salão principal, e se ele tentar ultrapassar qualquer limite, derrubem-no. Os guerreiros assentiram rapidamente e saíram. Damian então virou-se para mim. Liana, sua voz suavizou. Quer que eu diga a ele que você se recusa a vê-lo? Eu respirei fundo, sentindo o peito apertar. Eu tinha fugido. Eu tinha chorado. Eu tinha sido destruída. Mas pela primeira vez eu não estava sozinha. E eu precisava encarar de frente aquilo que tentei deixar para trás. Eu vou, disse, com a voz mais firme do que eu esperava. Eu quero vê-lo. Damian assentiu uma vez. Seus olhos diziam: eu estou com você. Sempre. Seguimos juntos para o salão principal. E quando a porta se abriu, meu mundo congelou. Ethan estava lá. Sozinho, cabelos bagunçados, olhar desesperado. E o cheiro da minha irmã impregnado nele. Ao me ver, ele ofegou, como se tivesse encontrado um fantasma. Liana, meu amor. Damian avançou um passo, rosnando. Cuidado com o que diz, avisou. Ou termino sua vida agora. O salão inteiro tremeu. Eu inspirei fundo. E pela primeira vez desde que tudo começou, falei sem desmoronar. O que você quer, Ethan? Ele se aproximou um passo, mas parou quando viu o olhar de Damian. Eu cometi um erro, disse, a voz desesperada. Eu não sabia o que estava fazendo. Sua irmã. Não ouse colocar a culpa nela, respondi. Você escolheu. Vocês dois escolheram. Ethan se ajoelhou. Ajoelhou diante de mim. Liana, volte. Eu preciso de você. A Alcateia precisa de você. Eu ainda te amo. Damian quase se transformou ali mesmo. Levante-se, disse ele num rosnado que faria qualquer guerreiro tremer. Ela não é sua. Nunca foi. Ethan me olhou desesperado. Liana, diga alguma coisa. Eu respirei fundo. Meu coração não tremia mais. Eu não era mais aquela loba quebrada. Ethan, disse, firme, eu te perdoei. Não por você, mas por mim. Mas voltar? Nunca. O silêncio caiu como um golpe. E então algo inesperado aconteceu. Ethan sorriu, um sorriso torto. Sombrio. Então você escolheu ele, sussurrou, o alfa inimigo. Damian deu um passo à frente. Ela não escolheu nada, corrigiu. Eu encontrei o que você jogou fora. E vou protegê-la até o fim. Os olhos de Ethan escureceram. Isso é uma declaração de guerra. Damian sorriu de forma lenta, perigosa. Então que a guerra comece. E assim, o destino estava selado. Depois que Ethan foi escoltado para fora, eu senti minhas pernas fraquejarem.
Damian me segurou antes que eu caísse. Ei, ei, estou aqui, disse ele, tocando meu rosto. Você foi mais forte do que qualquer Luna que eu já vi. Estou tremendo, sussurrei. Normal, ele explicou, me puxando para seu peito. Você enfrentou seu passado. Agora, deixa que eu enfrento o resto. Eu apoiei o rosto em seu peito, sentindo seu cheiro madeira, tempestade, calor, segurança. Damian não era apenas um alfa. Ele era um abrigo. Ele era força. Ele era destino. Eu tenho medo, admiti. Medo de que Ethan faça algo. Medo de que isso seja culpa minha. Damian segurou meu rosto entre as mãos. Liana, olhe para mim. Eu olhei. Os olhos dele estavam cheios de algo que me atravessou por dentro. Nada disso é culpa sua. Quem causou tudo foi ele. Quem iniciou essa guerra foi ele. Você só sobreviveu. Meu peito apertou. Damian, minha voz falhou. Ele me puxou pela cintura, seu corpo encostando no meu. Eu estou aqui, disse ele, a voz grave. E vou continuar aqui, aconteça o que acontecer. Meu corpo reagiu antes que eu pudesse pensar. Me aproximei. Ele segurou minha nuca. Nossas respirações se misturaram. Eu quero você, ele murmurou, encostando a testa na minha. Mas só se você quiser também. Minha voz saiu baixa, sincera, urgente. Eu quero. Damian me beijou. Não como antes. Não suave, mas com fome. Com necessidade. Com algo que queimava por dentro. E quando ele me deitou entre seus braços, o mundo lá fora desapareceu. Pela primeira vez, eu senti que estava viva. Nos dias seguintes, o território inteiro entrou em alerta. A alcateia de Damian se preparava. E eu tentava não deixar o medo vencer. Damian treinava com seus guerreiros por horas. Ele era feroz, rápido, letal. Quando estava em forma de lobo, era gigantesco, uma criatura negra como a noite, com olhos que brilhavam como relâmpagos. E sempre que terminava o treino, vinha até mim. Tocava meu rosto. Beijava minha testa. Dormia comigo não por desejo, mas porque sabia que minha noite era mais tranquila ao seu lado. Eu começava a me perguntar. Damian, quer mesmo guerra? Perguntei uma noite, enquanto a lua cheia iluminava seu rosto. Ele acariciou minha cintura. Eu não quero, respondeu, sincero. Mas ele a ameaçou. Ele entrou no meu território. E ninguém ameaça o que é meu. Meu coração saltou. Seu. Damian aproximou seus lábios dos meus. Sim, sussurrou. Minha. Se você permitir. Eu fechei os olhos, sentindo meu lobo ronronar dentro de mim. Eu permito, respondi. Damian sorriu contra meus lábios. Então não tenha medo, Liana. Porque agora, você tem um alfa que mata e morre por você. Eu o abracei forte. Mas mesmo cercada de proteção, algo naquela noite me fez arrepiar. O vento mudou. Os uivos distantes soaram estranhos. E lá, no fundo da floresta, a lua sangrenta despontava no horizonte. Um presságio de guerra. E destino. A noite estava tão silenciosa que parecia ouvir minha própria respiração. Damian dormia ao meu lado, o rosto relaxado, o braço pesado envolvendo minha cintura como se fosse impossível me deixar escapar, como se, mesmo dormindo, ele me protegesse. Mas eu não conseguia dormir. Minha mente trabalhava sem parar. O encontro com Ethan, a ameaça, a guerra, o peso do território inteiro respirando tensão. Eu me levantei devagar, tentando não acordar Damian. Caminhei até a janela, onde a lua avermelhada iluminava a floresta como um presságio. A lua sangrenta estava chegando. E com ela, tudo que eu tentei fugir. Fechei os olhos por um instante. Foi quando senti um arrepio na nuca, uma presença atrás de mim. Eu me virei rapidamente, era Damian. Os olhos dele estavam semi-adormecidos, o cabelo caindo sobre a testa, o corpo quente marcado pelos treinos intensos. Por que não está dormindo? Perguntou, a voz grave de quem acabou de acordar. Eu não consigo, admiti.
Damian se aproximou, me puxou pela cintura e me encostou no peito dele, como se o frio da noite não tivesse permissão de me tocar. Está pensando nele? Perguntou direto, mas sem julgamento. Eu balancei a cabeça. Estou pensando em nós, sussurrei. Damian me segurou pelo queixo, levantando meu rosto. Liana, eu já passei por guerras antes. Sei exatamente o que virá. E por isso, tem algo que você precisa saber. Meu coração acelerou. O quê? Ele respirou fundo, sério, intenso, completamente alfa. Se a guerra começar, Ethan não quer apenas o território. Ele quer você. E isso significa que ele vai tentar te tomar, pela força ou pela lei dos antigos clãs. Meu corpo gelou. Damian tocou meu rosto com delicadeza, contraste impossível diante da brutalidade que ele prometia ao mundo. Mas eu juro, sua voz era um trovão contido, que ninguém vai colocar as mãos em você. Ninguém vai decidir o seu destino além de você mesma. Eu senti minhas pernas fraquejarem. Damian percebeu. Em um movimento rápido me levantou no colo e me levou de volta para a cama. Deita, comandou suavemente. Eu fico acordado por nós dois. Deitei. Damian se sentou ao meu lado como um sentinela. E antes que eu adormecesse, ouvi sua promessa mais perigosa. Ele ameaçou que eu amo. E quem faz isso não sobrevive à lua sangrenta. Meu coração parou. Ele disse o que eu amo. E eu sabia que ele estava falando de mim. O ataque aconteceu ao amanhecer. Eu estava ajudando a separar ervas medicinais com algumas curandeiras quando um grito ecoou vindo das muralhas. Inimigos! São homens do Alfa-Ethan! O chão vibrou com a corrida dos guerreiros. Senti meu coração apertar com força. Damian! Onde está Damian? Perguntei, desesperada. Já está no fronte, respondeu uma das mulheres. Ele correu assim que ouviu os passos na floresta. Meu sangue gelou. Eu corri como se o próprio destino estivesse me puxando pelos braços. Quando cheguei à entrada da muralha, a cena fez minha respiração falhar. Guerreiros do outro território avançavam em forma de lobo e humana, tentando romper as defesas. Gritos, rugidos, o cheiro de guerra impregnando o ar. E no centro de tudo, Damian, transformado. Gigantesco, sombrio, implacável. Seu lobo negro era maior que todos os outros, movendo-se com velocidade sobrenatural. Cada golpe, cada salto, cada investida mostrava por que ele era temido. Ele parecia um raio vivo, uma tempestade em forma de fera. Mas meu coração quase parou quando vi Ethan. Ele também estava transformado, um lobo de pelagem dourada, olhos enlouquecidos, avançando direto contra Damian. Eu gritei sem pensar. Não, Damian ouviu. Mesmo em forma de lobo, sei que ele ouviu minha voz. Ele desviou de Ethan por um segundo. Foi o suficiente para outro lobo inimigo tentar atacar pelas costas. Meu coração gelou. Damian, ele virou no último segundo, esmagando o inimigo no chão. Mas Ethan aproveitou. E saltou direto na direção do meu lado da muralha. Da direção onde eu estava. Ele queria me alcançar. Um grito escapou antes que eu pudesse evitar. Liana, ouvi uma voz atrás de mim. Um guerreiro tentou me puxar para dentro da fortaleza. Mas Ethan correu na minha direção com uma velocidade brutal, olhos fixos em mim, dentes expostos em ameaça. Não! Gritou Damian, em um rugido que estremeceu a terra. E então, tudo aconteceu ao mesmo tempo. Damian se lançou para interceptá-lo. Ethan saltou para tentar me agarrar. Eu tentei recuar. A muralha tremeu com o impacto dos lobos. E o mundo ficou vermelho. Sangue, chuva, terra. E o rugido de Damian ecoando como um trovão. Ela é minha. Nunca ouvi algo tão primal, tão protetor, tão desesperado. O ataque cessou tão rápido quanto começou. Os inimigos recuaram. Ethan fugiu. Mas não sem antes lançar um último olhar para mim. Um olhar que prometia guerra. E morte. Damian, ainda transformado, veio até mim. Ele encostou sua cabeça enorme no meu peito, respirando meu cheiro para se acalmar.
Eu coloquei as mãos em sua pelagem negra, tremendo. Eu estou aqui, sussurrei. Eu estou bem. O lobo levantou o rosto, seus olhos brilhando. E ali, diante de todos, ele rosnou uma promessa silenciosa. Se te tocarem de novo, eu destruo tudo. A noite caiu sobre o território como uma cortina pesada. O ataque havia cessado, mas a tensão continuava no ar, densa, sufocante, quente como um trovão prestes a explodir. Damian me levou para seus aposentos e fechou a porta atrás de nós, respirando fundo como se tentasse segurar o próprio lobo dentro do corpo. Ele estava marcado por batalha, cortes leves, respiração forte, olhar tomado por uma fúria silenciosa. Eu toquei seu braço. Você está machucado. Não importa, respondeu ele, aproximando-se. Você é a única coisa que importa agora. Ele segurou meu rosto com as duas mãos, os olhos fixos nos meus, intensos demais. Liana, ele tentou te tomar. Ele tentou te tocar. Eu quase perdi o controle. Meu coração apertou. Mas você não perdeu, sussurrei. Você me salvou. Damian respirou fundo, encostando sua testa na minha. Eu faço qualquer coisa por você. Qualquer, e isso me assusta mais do que a própria guerra. Minhas mãos deslizaram por seus braços tensos. Damian, ele me puxou para perto de novo, como se tivesse medo de eu desaparecer. Eu vou dizer uma coisa que nunca disse a ninguém, confessou a voz baixa, profunda. Eu luto por você, porque não sei viver no mundo onde você não existe. Meu peito ardeu. Eu estou aqui, respondi com a voz falhando. Eu estou aqui, Damian, com você. Ele me beijou, mas não como antes. Não com desejo. Com desespero, com dor, com necessidade, com amor que ele ainda não ousava admitir. Eu o abracei com força. E mesmo cercada por guerra, medo, ameaças e sangue, eu finalmente entendi. Eu não era mais a loba quebrada que rastejou pela floresta. Eu era a mulher que um alfa escolheu lutar até a última respiração. E a lua sangrenta brilhando no céu marcava o início de algo muito maior. A guerra não era mais apenas entre alcateias. Era entre dois destinos, e apenas um sobreviveria. A noite estava mais silenciosa do que o normal. Tão silenciosa que parecia que a floresta prendia o fôlego esperando pelo que viria. Damian permanecia diante da janela do quarto, observando o horizonte. O vento balançava seu cabelo escuro, os músculos de suas costas desnudos, tensos, como se ele estivesse sustentando o céu sozinho. Eu me aproximei devagar. Você não vai dormir? Perguntei. Seu olhar permaneceu fixo na escuridão lá fora. Não posso, respondeu ele. Não agora. Por que Ethan voltou? Ele virou a cabeça para mim, os olhos carregando um tipo de dor que ele nunca permitia mostrar aos outros. Porque ele não vai parar, disse a voz baixa. Ele quer você, Liana. E homens como ele não aceitam perder. Eu não sou dele, sussurrei, tocando sua mão. Damian segurou meus dedos, apertando com força. Eu sei, mas ele não sabe perder. O silêncio se estabeleceu entre nós por alguns segundos. E então Damian respirou fundo. Os anciões querem que você seja nomeada minha aluna antes da lua sangrenta, confessou. Meu coração deu um salto. Antes da guerra? Sim, senti o peso daquilo bater contra mim como uma onda. Ser Luna não era um título bonito, era responsabilidade, era liderança, era colocar a vida acima da minha, era estar ao lado de um alfa e carregar a dor do território inteiro. E você? O que você quer? Perguntei. Damian se aproximou até ficar bem diante de mim. Seus dedos tocaram meu rosto. Eu quero você do meu lado, admitiu, com o coração exposto. Não como proteção, não como estratégia, como destino. Meu coração disparou. Damian, ele aproximou os lábios da minha testa, respirando fundo contra minha pele. Mas eu não vou te obrigar, disse. Você já foi quebrada por alguém que deveria ter te protegido. Eu nunca, nunca farei o mesmo. A sinceridade dele me fez tremer. Eu segurei seu rosto entre minhas mãos. Damian, se a guerra está vindo, eu quero estar com você. Quero ser sua aluna.
Ele fechou os olhos, respirando fundo como se aquilo tivesse curado todas as feridas do mundo. Liana, você não sabe o que isso significa para mim. O beijo dele naquela noite não foi urgente nem desesperado. Foi um juramento silencioso. Foi amor antes de ser guerra. E ao me deitar nos braços dele, percebi. Eu não estava mais fugindo do meu destino. Eu estava escolhendo ele. O salão principal estava iluminado com tochas e velas, cada chama tremulando diante dos olhares atentos da alcateia inteira. Eu vestia um vestido simples branco, com detalhes de couro nas laterais, símbolo das lunas guerreiras. Minha respiração estava acelerada. Damiã estava diante do altar, usando a faixa negra dos alfas, o olhar fixo em mim como se nada mais existisse no mundo. Quando entrei, todos se ajoelharam. O peso daquela reverência caiu sobre mim como um impacto invisível. Eu engoli em seco. O ancião principal, um homem de cabelos brancos e olhos dourados, ergueu a voz. Hoje, diante dos nossos lobos, da nossa terra e da lua que nos observa, reconhecemos uma nova união. A união do Alfa Damiã. E sua escolhida Liana. Damiã estendeu a mão para mim. Aquele gesto simples me arrancou o ar. Quando segurei sua mão, senti seu lobo vibrar sob a pele, como se pudesse me reconhecer por dentro. Liana, disse o ancião, você aceita ser a protetora desta alcateia? Aceita ser a voz, a força e o coração deste alfa? Aceita lutar ao lado dele, e viver por ele? Eu respirei fundo. E minha resposta saiu firme. Aceito. O ancião então virou-se para Damiã. Alfa Damiã, você aceita esta loba como sua aluna? Aceita ser o escudo dela? Aceita proteger sua mente, seu corpo e sua alma? Até o último uivo desta terra? Damiã segurou meu rosto com as duas mãos, seus olhos queimando os meus. Eu aceito, disse com a voz mais sincera que já ouvi. Então o ancião colocou as mãos sobre nossas cabeças e murmurou. Diante da lua sangrenta, a união está selada. As chamas ao redor aumentaram de intensidade. Meus olhos arderam. Damiã sorriu um sorriso pequeno, quase reverente, e então me puxou para um beijo que arrancou aplausos da alcateia inteira. Mas no meio da celebração, um uivo ecoou vindo da floresta. Um uivo estrangulado, doloroso, e carregando uma mensagem clara. A guerra começou. Damiã se afastou lentamente, olhos escurecendo. Eles atacaram, disse ele. Noite de união, noite de sangue. E então seu comando percorreu a terra. Guerreiros, posições. Eu segurei o braço dele por um instante. Damiã, volte para mim. Ele encostou sua testa à minha. Sempre. E então desapareceu na forma de um lobo gigantesco, liderando seu exército rumo à escuridão. Meu coração apertou. A guerra havia começado exatamente no dia da minha coroação. O destino era cruel. Mas nós éramos mais. Os ataques começaram pelos flancos do território. Os inimigos tentavam abrir fendas nas defesas, atacando como sombras. Eu permaneci com as curandeiras, mas meu coração batia tão forte que doía. Gritos ecoavam, uivos estrangulados, trovões de patas. E então senti uma dor no peito, um aperto tão forte que quase me derrubou. Luna, uma das curandeiras, correu até mim. O que houve? Eu levei a mão ao coração. Damiã, sussurrei. Eu senti ele. Almas ligadas sentem dor e ameaça. O ataque a ele foi forte. Eu não pensei, não hesitei, transformei-me. Pela primeira vez desde que fugi da minha antiga alcateia, meu lobo voltou. Minha pelagem clara como luar refletiu a fogueira. As curandeiras recuaram, assustadas e reverentes. E eu corri, a floresta se tornou um borrão ao meu redor. Eu segui o cheiro de Damiã. Terra, sangue, raiva. Quando o encontrei, ele lutava contra 3 lobos ao mesmo tempo. E estava sangrando. Um rugido escapou de mim, tão alto que fez as árvores vibrarem. Eu ataquei o primeiro lobo sem pensar, derrubando-o no chão.
Damian virou o rosto para mim, seus olhos arregalados por um segundo. Ele rosnou não em repreensão, mas em aviso. Fique atrás de mim. Mas eu ignorei. Eu era aluna dele. Eu lutaria ao lado dele. Do canto direito, Ethan surgiu em forma humana. Ele segurava uma lança de aço lunar, arma capaz de perfurar até o alfa mais forte. Lyanna, gritou ele, pare. Você é minha. Você deveria estar morta, não ao lado dele. Damian avançou um passo, rosnando tão forte que o chão estremeceu. Ethan riu. Você acha que ela te ama, Damian? Zombou. Ela só está com você porque eu a quebrei primeiro. Foi aí que meu lobo avançou, saltando sobre Ethan com força total. Ele tentou me acertar com a lança, mas eu desviei, agarrando seu braço com meus dentes, rasgando a pele. Damian atacou também, derrubando 2 lobos inimigos ao meu redor. A luta se tornou feroz. Sangue, terra, uivos. Mas a lua sangrenta brilhava acima de nós. E eu sabia, aquela noite decidiria tudo. Ethan recuou, sangrando, mas ainda sorrindo. Você não mudou, Lyanna, zombou ele. Continua fraca. Eu voltei à forma humana, arfando, os olhos brilhando de fúria. Fraca? Eu sobrevivi a você. Eu sobrevivi à dor que você tentou me dar como destino. Ele avançou, mas antes que me alcançasse, Damian o interceptou, segurando o pescoço dele com uma única mão. Você tocou no que é meu, rosnou, e por isso, vai ser esquecido por esta terra. Ethan gargalhou, cuspindo sangue no rosto de Damian. Mate-me então, mas ela nunca vai esquecer o que eu fiz. Eu dei um passo à frente. Não, disse, firme, quem vai decidir isso, sou eu. Damian olhou para mim, entendendo. Ele me entregou Ethan. O traidor caiu de joelhos na minha frente, respirando com dificuldade. Eu me aproximei. Você me destruiu, falei. Me traiu com minha própria irmã. Me fez acreditar que eu era nada. Os olhos dele tremeram. Pela primeira vez, ele teve medo. Mas você errou uma coisa, continuei. Você não me quebrou. Você me libertou. Ethan tentou se levantar, mas minha mão no peito o impediu. Lyanna, por favor? Adeus, Ethan. Com a força da minha loba e da terra que agora era minha, eu o derrubei. Foi rápido, sem dor, sem tortura. O fim de alguém que escolheu o próprio destino. O silêncio caiu sobre a floresta. Damian aproximou-se atrás de mim, colocando a mão na minha cintura. Acabou, murmurou. Ele não pode mais te ferir. Eu deixei meu corpo desabar no dele. Eu não chorei por Ethan. Eu chorei pela loba que eu tinha sido. E pela mulher que eu me tornava ali. A guerra terminou com a morte de Ethan. Os lobos remanescentes recuaram. Alguns se renderam. Outros fugiram para terras distantes. O território de Damian estava a salvo. E pela primeira vez em muito tempo, o ar era leve. Dias depois, a lua voltou ao normal. Branca, tranquila, prometendo paz. Eu e Damian estávamos no alto da colina onde tudo começou e onde ele me encontrou desmaiada, fraca, perdida. Ele segurava minha mão com firmeza. Você está pronta para o que vem agora? Perguntou ele, olhando para o horizonte. Eu sorri. Com você, eu estou pronta para qualquer coisa. Damian virou-se para mim, segurando meu rosto entre as mãos. Então vamos começar nossa vida juntos. Sem guerra. Sem ameaças. Só nós. Eu toquei seu peito. Luna e Alfa. Não, corrigiu ele com um sorriso raro. Amor e destino. Ele me beijou sob a lua branca. E ali, entre o vento, a floresta e o silêncio finalmente em paz, eu soube que meu caminho tinha terminado. E começado, não como a loba quebrada que fugiu da própria dor, mas como a mulher que encontrou amor no coração do alfa mais temido e mais devoto que a lua já viu. Meses haviam se passado desde o fim da guerra. O território respirava paz.
Os lobos dormiam tranquilos nas clareiras, as árvores balançavam lentamente ao vento e a lua branca brilhava com serenidade no céu, como se abençoasse cada criatura da floresta. Eu estava sentada sobre a colina onde tudo começou. Damian ao meu lado, seu braço forte envolvendo minha cintura, protegendo-me sem nem precisar de palavras. Havia algo em sua presença que me fazia sentir inteira, completa, finalmente em casa. Parece impossível que tudo isso tenha acontecido, disse eu, olhando para a floresta iluminada pela lua. Como conseguimos sobreviver e ainda ficar de pé? Damian sorriu, os olhos brilhando sob a luz suave. Porque estivemos juntos, sempre. Não importa a guerra, o passado ou quem tentou nos separar. O que é nosso para sempre. Respirei fundo, sentindo o cheiro dele, o calor do corpo dele. Damian, eu pensei que nunca encontraria paz. Que minha vida seria apenas dor e fuga. E olha só, você encontrou mais do que paz, disse ele, sorrindo. Você encontrou amor. O sorriso dele me fez rir, leve, sem culpa, sem medo. Era um riso que saía direto da alma. Amor e destino, como você disse, murmurei. Ele aproximou sua testa da minha, os lábios quase tocando os meus. Exato. E agora podemos finalmente viver sem sombras. Sem medo. Só nós. O vento passou balançando meu cabelo e trazendo o aroma da floresta. Pude ouvir o uivo distante de alguns lobos, saudando a lua. Era como se toda a alcateia estivesse comemorando silenciosamente conosco. Liana, disse Damian, a voz carregada de ternura, eu quero que saiba algo. Não importa o que aconteça no futuro. Eu escolherei você todos os dias. Eu vou proteger você, amar você e lutar por nós até o fim. Meu peito se encheu de emoção. Lágrimas quentes escorreram pelo meu rosto, mas não de dor. Lágrimas de alegria, de alívio, de vitória. Porque finalmente, depois de tanta luta, eu era amada como merecia. E eu vou escolher você também, respondi, com a voz firme e cheia de emoção. Todos os dias. Sempre. Damian me puxou para perto, os corpos colados, respirando juntos. O mundo ao redor desapareceu. A guerra, a dor, o passado, tudo se perdeu no silêncio da noite. E sob a luz da lua branca, eu finalmente soube. O destino havia nos testado. O amor havia nos escolhido. E juntos éramos invencíveis. Um beijo selou nossas promessas, profundo, intenso, eterno. E naquele instante não havia mais dor, não havia mais medo. Havia apenas nós. Liana e Damian, Alfa e Luna, amor e destino. E assim a floresta finalmente pôde dormir tranquila, guardando o segredo de uma história que começou em dor, mas terminou em pura luz. Fim. E assim chegamos ao fim de mais uma história. Se você gostou, deixe seu like e o seu comentário, e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais histórias como essa.